Olha, você vem acompanhando aqui no Balanço Geral Manhã todas as informações sobre a hibernação da fábrica de fertilizantes nitrogenados. A decisão dessa hibernação implica no setor econômico e pode afetar toda uma cadeia produtiva. Segundo Henrique Clay, advogado trabalhista e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Sergipe, a Petrobras fechou um acordo judicial que prevê que a Fafem não pode demitir funcionários e nem ser privatizada. E é sobre este assunto que eu converso agora com ele. Bom dia, seja bem-vindo, Henrique Clay. Bom dia. Prazer falar de novo aqui no programa TV Atalaia para todos os telespectadores. O prazer é nosso também e a gente aproveita para falar sobre esse assunto, né? É um assunto muito importante, esse processo de hibernação, mas acontece que na década de 90 a Petrobras assinou esse acordo, né? De não privatizar e não fazer demissões em massa. Explica pra gente. Nosso escritório advoga para o Sindipetro, né? Na época era até o Sindiquímica e a empresa era Nitrofértil. Lembra da Nitrofértil? E nós ajuizamos uma ação trabalhista e ganhamos essa ação trabalhista e o crédito total dessa ação para os trabalhadores da então Nitrofértil era de cerca de 200 milhões de dólares. E a Petrobras e a Nitrofértil, na época, fizeram uma proposta de acordo, de que os trabalhadores abririam mão do crédito, 200 milhões de dólares, os advogados também dos honorários, e em troca, os trabalhadores da Nitrofértil seriam absorvidos pela Petrobras e teriam garantia de emprego. Além disso, as atividades econômicas da Nitrofértil, que é fertilizante, ureia, passariam a ser atividade própria da Petrobras. E aí foi feito. A Nitrofértil acabou, Sindiquímica foi incorporada ao Sindipetro e os trabalhadores da Nitrofértil incorporados à Petrobras. E estão empregados até hoje, com a garantia de emprego pela força desse acordo judicial em 1993, de uma ação ajuizada em 1990. Né? E esse acordo tem sido cumprido, portanto, tanto os trabalhadores, a garantia do emprego, quanto a atividade econômica. Agora, nos surpreende com a hibernação, de forma, inclusive, assodada, sem a observância dos critérios legais e obrigatórios. E isso pode afetar e viria a afetar, se isso se permanecer, profundamente a economia de Sergipe. Quero dizer, aqui um parênteses, que os trabalhadores da então Nitrofértil da Petrobras foram extremamente patrióticos e sergipanos em abrirem mão, né, do seu crédito para manter viva a atividade econômica para o bem de Sergipe e do Brasil. Porque a atividade econômica da Fafem, que é a produção de fertilizantes, é estratégica para a economia brasileira e fundamental para a economia de Sergipe. Fechar significa um retrocesso econômico e social de grandes proporções para o estado de Sergipe. Há 15 dias, o nosso governador Belivaldo Chagas chegou a suscitar a possibilidade de decretar a calamidade financeira do estado. Você imagina, sem o funcionamento da Fafem, quanto às perdas de milhões de ICMS, a afetação que haverá diretamente em empresas como a Deso, porque a Fafem compra a água da Deso, a sua melhor cliente, o melhor fornecedor, né? E também a própria Sergás. São parceiras, têm atividades, têm negócios, atividades econômicas diretas que vai afetar essas empresas de montão. Agora me diga uma coisa, com o descumprimento desse acordo que foi feito lá na década de 90, o prejuízo, que é claro que tem prejuízo para os sergipanos, os brasileiros, mas a Petrobras paga alguma multa? Não, veja, o acordo foi feito para manter o emprego e não privatizar a atividade econômica. Caso seja descumprido aí nós vamos ter que fazer uma cobrança do juiz para que o Poder Judiciário intervenha nesse processo de descumprimento.
da Petrobras, né? Então, é um alerta que estamos fazendo. Existe essa garantia homologada pelo Poder Judiciário, transitada e julgado, que tem validade jurídica, né? Isso não pode ser desfeito assim. Então, caso a Petrobras insista, né, nessa sua intenção de ou fechar ou privatizar a Fafem, o Poder Judiciário será acionado para tomar as providências, né? Agora, é bom que se diga, é muito importante que se alerte nesse momento, sabe? É que a forma que a Petrobras fez a hibernação, que a hibernação é a paralisação das atividades. A Fafem agora está paralisada e a Petrobras fez de forma muito assodada, sem obedecer os critérios, os procedimentos obrigatórios que preservam, inclusive, o meio ambiente. Por exemplo, é obrigação legal que haja um planejamento de hibernação, que este plano de hibernação seja apresentado à ADEMA. E não foi feito. Não foi feito, para que a ADEMA analise e aprove. Isso é um processo que dura pelo menos um ano. Inclusive, a própria ADEMA falou que, da forma que está sendo feita, é uma bomba prestes a explodir. Isso é muito preocupante. É isso que eu quero enfatizar. Por quê? Porque a Fafem, ela trabalha com produtos altamente tóxicos, perigosos, que podem causar, inclusive, uma grande tragédia ambiental e social. Lá estão armazenados, porque foi parado de uma hora para outra, estão armazenados mais de 5 mil toneladas de amônia, ureia, gás natural. Tudo isso pode haver um vazamento a qualquer momento. A ureia contaminar o rio Sergipe, ter uma grande tragédia ambiental, e a amônia com vazamento, o gás com a própria explosão, causar inclusive mortes às pessoas da região. Isso não é brincadeira, é preciso que esse alerta... Então não se para uma empresa como a Fafem de uma hora para outra, porque precisa saber para onde, o que é que vai fazer com esses produtos. Onde ele vai ser queimado, ele vai ser transportado, ele não pode ficar simplesmente armazenado com 5 ou 6 funcionários tomando conta. Na terça-feira, a Fafem, ela foi notificada, a Petrobras foi notificada com relação a esse processo de hibernação, também notificada com relação às multas, mas o sindicato vai entrar com alguma ação também? Vai. O que se diga que o Estado de Sergipe, através da Procuradoria-Geral do Estado, ajuizou uma ação pedindo uma medida liminar. O sindicato vai ingressar nesses autos para reforçar este pedido, inclusive aduzindo outros argumentos para que possa ver se a gente consegue, né, juntos, essa medida liminar, sensibilizar o juiz, porque essa decisão liminar de suspensão da hibernação é fundamental. Nesse primeiro momento, discutir a forma que foi feita e depois discutir que não pode fazer de jeito nenhum, né? Então, a forma que foi feita causa riscos iminentes de uma grande tragédia social, inclusive correndo risco de morte de pessoas e uma tragédia ambiental sem proporções, sem precedentes no estado de Sergipe. Então, isso precisa ser sustado imediatamente. Ou pela própria Petrobras, ou seja, revisando o seu ato administrativo, ou por uma intervenção judicial através de uma medida liminar. E é isso que o Sindipetro pretende fazer. Doutor Henrique, a gente também não pode deixar de falar sobre os desempregos, né? Foram muitos desempregos por conta já desse processo de hibernação. Os funcionários efetivos foram transferidos para outros estados, mas tem muita gente que está aí, infelizmente, sem um emprego terceirizado. Né? Exatamente, porque a atividade da Fafem, ela emprega muita gente terceirizada. Esse acordo não protege esses terceirizados, apenas os empregados efetivos da Petrobras. Tem os terceirizados, tem a própria atividade econômica que gera riqueza e renda para os moradores da região, porque a Fafem, inclusive, tem grandes investimentos no município de Laranjeiras. Sabe que a Fafem é ali localizada no povoado de Pedra Branca, no município de Laranjeiras.
várias pessoas, de forma indireta, né, oblíqua, têm renda por conta da atividade Cidades da FAFEM. próximas, cidade de Maruim, Maruim, né, pequenas fábricas isso. de fertilizantes. E sem falar que o próprio empobrecimento do estado de Sergipe, com os milhões de ICMS que se perde com o fechamento da FAFEM e a própria afetação direta na atividade econômica, no equilíbrio das contas da empresa como a Deso e a Sergás, que pode também gerar desemprego. Agora, é muito complicado isso. Eu falei que a FAFEM e a Petrobras, né, através da FAFEM, foi notificada com relação a esse processo de hibernação irregular, segundo a ADEMA, é irregular. E vocês também estão acompanhando, né? Se vão cumprir com a determinação, com a notificação? O que pode resolver, estamos direto, ontem mesmo passei a tarde toda reunido com o sindicato, com técnicos, analisando todas as estratégias possíveis porque o que é fundamental agora é uma suspensão. Suspensão da hibernação, vamos discutir a questão econômica. Está dando prejuízo, o fundamento, né? A razão que a Petrobras diz. Olha, a FAFEM não dá prejuízo. Investir em fertilizante é um dos melhores negócios do mundo. Inclusive, estrategicamente para o nosso país, é importante que o Brasil invista na produção de fertilizantes, porque nosso país é um país agrícola, né? E é importante para a agricultura, para nós termos soberania alimentar. E nós importamos ainda mais de 70% da nossa amônia e da nossa ureia. Importamos da Ucrânia e da Rússia. Então, nós temos uma dependência muito grande de fertilizantes num país altamente rico em agricultura, com terras férteis que nós temos. Então, é óbvio que, economicamente, do ponto de vista estratégico de política econômica, fundamental é que nós criemos mais fábricas de fertilizantes e não fechar que nós temos. O que está dando problema de prejuízo por um ano só da FAFEM é a política de preços adotados pelo governo federal, que está, porque aí não tem como concorrer. Enquanto a Rússia vende a $3,5, aqui já está a 7. Aí não tem como concorrer com a Rússia, com a Ucrânia, né, com o resto do mundo, por conta da política errada de preço, que está subindo não só os preços fertilizantes, como o gás, o botijão de gás nosso, como é que está? R$70, R$80? Isso é um absurdo, é um crime contra o povo brasileiro. A gasolina, o álcool, os combustíveis que têm subido quase todas as semanas. Então, é essa política de preço que ficou dolarizada que tem, na verdade, prejudicado a economia nacional e a própria Petrobras. Porque a intenção do governo federal, desde que o Michel Temer assumiu, é privatizar a Petrobras, é entregar a nossa empresa estratégica, a nossa riqueza para o capital exterior. Essa é que é a verdade. Doutor Henrikley, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, né, sobre esse assunto. Muita coisa ainda precisa ser esclarecida, mas a gente agradece a participação e deixa também as portas abertas, viu? Muito obrigado, um bom dia. Vamos juntos à luta por Sergipe, pela independência financeira de Sergipe. Fundamental que a FAFEM continue funcionando. Muito obrigada.